Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 18. Eu quero lembrar vocês que nós vamos continuar nossa série de sermões baseados no Sermão do Monte. Glória a Deus, irmãos. Como nós estamos dando início hoje a essas 3 semanas de jejum, consagração e caridade diante do Senhor, nós vamos trazer nesses 3 domingos uma série de sermões a respeito de quem é Jesus. Muitas são as pessoas que não sabem quem é Jesus. Muitas são as pessoas que têm uma visão distorcida de quem é Jesus. E nós vamos aqui, nada melhor do que nós lermos na palavra de Deus quem Jesus Cristo é. Se você quer conhecer quem Jesus Cristo é, leia a palavra de Deus. E o livro mais esclarecido dos evangelhos, dos 4 evangelhos, a respeito da pessoa do Cristo Jesus, de quem ele é o Evangelho de João. Glória a Deus, irmãos. No Evangelho de João nós podemos ser esclarecidos quem é a pessoa do Cristo Jesus. Então nós vamos fazer nesses 3 domingos uma série de sermões explicando quem é Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos ler o Evangelho de João do capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 18. Vamos ler e depois a gente vai se debruçar versículo por versículo. Amém? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria existido. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina a todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Glória a Deus. Acabamos de ler então o capítulo 1 do Evangelho de João. Nós vamos agora nos debruçar versículo após versículo. Então, como estava dizendo, igreja, muitas são as pessoas que não sabem quem é Jesus. Não sabem quem é quem?
ou têm uma visão distorcida a respeito de Jesus, uma visão muito bagunçada a respeito de Jesus. Às vezes tem 10 anos de igreja, 5 anos de igreja, às vezes tem 1 ano de igreja, 1 mês de igreja, mas ainda não sabe quem é Jesus. Às vezes é cristão e diz que é cristão professo, já se batizou, já tem anos de igreja, mas não sabe quem é Jesus. E nós vamos nessa série de sermões, nesses 3 domingos, esclarecer e aprendermos quem é Jesus, o Cristo. Glória a Deus. Se você der um Google, uma pesquisa no Google, entre as pessoas mais conhecidas e mais influentes, ou se você colocar lá entre as pessoas mais famosas, na maioria das pesquisas, Jesus vai estar em primeiro lugar nas pesquisas. Em segundo lugar, você vai ver Charles Darwin. Quem foi Charles Darwin, pastor? Aquele que fez a teoria da evolução. Mais conhecido, aquele que diz que nós viemos do macaco, na sua teoria. E também, em terceiro lugar nessa pesquisa, você vai observar lá Albert Einstein, cientista da relatividade. Dentre todos esses homens, nas pesquisas que você for ver, Jesus vai estar em primeiro lugar ali. Mas isso é legal? Pode ser legal para nós, mas para minha salvação e para a sua não é suficiente. A gente vê que no Google, Jesus é o homem mais famoso. Isso para nós não tem envolvimento nenhum. Por quê? Nós precisamos entender que o Google não sabe de verdade quem Jesus é. Mas nós, como cristãos, como crentes que crê na palavra de Deus, na Bíblia, como nossa regra de fé e prática, nós precisamos entender quem é Jesus. Você que carrega a sua Bíblia para vir ao culto, você que tem a sua Bíblia para ler durante a semana, no seu smartphone, ou a Bíblia em papel, você precisa entender quem é Jesus. E este livro, irmãos, nos revela quem é Jesus. E aqui nós vamos então observar, eu faço essa pergunta para você hoje, quem é Jesus? Tem essa pergunta na sua mente hoje, no seu coração hoje, nesse sermão, quem é Jesus para você? Foi perguntado ao Fábio Porchat, numa série que ele fez de cômica a respeito há uns anos atrás sobre a Páscoa. Fábio Porchat foi Jesus nessa parte cômica que ele fez. E aí perguntaram para ele, você fez o papel de Jesus nessa interpretação cômica que vocês fizeram, de comédia que vocês fizeram. O que você acha de Jesus? Fábio Porchat disse assim, Jesus é um baita cara legal. Foi o que o Fábio Porchat disse, Jesus é um baita cara legal. Perguntaram para John Lennon, o que você acha de Jesus? John Lennon disse assim, Jesus é um homem bom, o que é chato é os seguidores dele, eu não suporto os seguidores de Jesus. Mas aí a gente pensa, poxa, quem é Jesus? Porque olha a história, irmãos, se você pegar a Bíblia para ler, você vê tudo o que Jesus passou, tudo o que Jesus fez, e se você pegar os livros de história, não a Bíblia, os livros da história do cristianismo, você vai ver os feitos de Jesus e você vai falar, poxa, peraí, esse homem não pode ter sido só um cara legal. Esse homem não pode ter sido só alguém bom. Porque você vai perguntar para as pessoas quem é Jesus, as pessoas falam, não, Jesus é um cara legal. Ou então tem gente que fala que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. Não, Jesus é exemplo de humildade. Não, tem pessoa que usa Jesus para enriquecimento de empresa. Escreve livros dizendo, olha, esse aqui é um bom patrão. Jesus é um bom patrão. Jesus, você quer crescer na sua empresa? Olha para Jesus, segue o exemplo de Jesus. Você quer ser calmo, você quer ter um psicológico mais exercido em sabedoria? Olha para Jesus. Então, Jesus se usa em vários ambientes. Mas Jesus não é isso, irmãos. Tim Keller vai dizer no seu livro assim, Jesus não foi apenas um cara legal, que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaça, diz Tim Keller no seu livro. Então Jesus Cristo foi para a cruz, não foi porque ele era um cara legal. Jesus Cristo foi para a cruz porque ele também foi visto como uma ameaça para o povo de Israel. Como alguém que estava dizendo aquilo que ele não era.
Nós acabamos de ler que ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. E corre o risco, irmãos, de eu e você estar aqui nessa noite e nós não termos ainda reconhecido quem é Jesus, de fato, de verdade. Corre o risco, irmãos, de nós estarmos aqui nesse recinto, entre essas quatro paredes, nesse lugar que a gente dá o nome de igreja, lugar de oração, e a gente ainda não saber quem é Jesus, o Cristo. Mas aí nós vamos então à Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos responde quem é o Cristo. Estava estudando sobre isso e compartilhei e vi alguns sermões de um pastor, um grande homem de Deus, Tiago Max, e ele falando a esse respeito, e observando isso, e o Cristo, a essência, o Deus vivo, encarnado entre nós. Este é Jesus, o Cristo. E não há forma de nos esclarecer se não for através da Bíblia Sagrada. Palavra de quem, irmãos? Palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Por isso, quando a gente fala, irmãos, lê a Bíblia. Irmãos, tem amor de ler a Bíblia. É para que nós não sejamos enganados. É para que não encha a nossa cabeça com fábulas a respeito do que Ele não é. Porque Ele é muito mais do que eu e você possamos imaginar. Este é Jesus. Ele é muito mais, diga, Ele é muito mais do que eu posso imaginar. Dorme não, pelo amor do Espírito Santo. Vamos então ao texto bíblico. Se você quer entender, vamos ao texto bíblico. João capítulo 1 então, vamos lá ao versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Aqui João está falando do princípio, era aquele que é. E interessante que João usa o mesmo diálogo que Moisés usou nos escritos do Pentateuco. Quais são os Pentateucos, pastor? Os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés. E Moisés inicia o livro de Gênesis assim: no princípio criou Deus os céus. Olha que pensa. Então João arremete isso. João fala que no princípio era aquele que é a palavra. João vai dar, no grego a palavra significa logos, aquele que no princípio tudo fez. É aquele que era a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Ah, mas espera aí, pastor, então Jesus era Deus, agora ele não é mais? Entenda, irmãos, João está falando no seu tempo presente, ele está escrevendo no seu tempo presente. Então ele está dizendo assim, o próprio Deus estava entre nós. A primeira coisa, irmãos, que nós aprendemos aqui, o primeiro ponto, Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus. Ele é Deus desde o princípio. Jesus, irmãos, ele não é uma pessoa melhorada, como algumas religiões querem dizer. Como algumas religiões foram capazes de fazer uma Bíblia para dizer que Jesus é um ser criado. Que Jesus não é Deus, mas ele é um ser... Não, mas nós estamos vendo aqui. A Bíblia diz que Jesus, ele é Deus. E no princípio, ele estava com Deus, ele o quê? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. Ele é Deus. Então aqui a gente entende, irmãos, no nosso primeiro ponto. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é alguém melhorado, Jesus Cristo não é alguém fraquinho, não. Ele é Deus encarnado. Ele veio e se encarnou. Quando nós fizemos a série de sermões sobre os atributos de Deus, aconselho você a ir lá no YouTube e procurar esta série e assistir. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos sobre quem é Jesus. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio quê, irmãos? Ele é o próprio Deus. Mas nós acabamos de ver então, olha, no versículo 3, no versículo 2. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido o quê, irmãos? Feito. Aqui nós entendemos que tudo o que existe só existe por causa de Jesus. Toda a criação, tudo o que foi feito é por causa de Jesus.
Porque Ele está vivo. Ele é Deus desde o princípio. Por isso, irmãos, Ele não cabe numa tumba. Por isso que a tumba está vazia. Por isso, irmãos, que quando olhamos para a cruz ela está vazia. Por isso, irmãos, que a imagem do Cristo para mim, para você, você não sabe se Ele tem olhos azuis. Você não sabe se Ele é negro, se Ele era branco, se Ele era gordo, se Ele era magro. Então logo se você colocá-lo numa cruz, você vai estar dizendo que aquele é o seu Jesus, o seu modo de achar. Irmão, Jesus não se encaixa no nosso modo de achar. Nós não podemos ser como esses que eu citei, que acha Jesus um cara legal, que acha Jesus uma pessoa bacana, paz e amor. Não. Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é, irmãos. Jesus, Ele é o que a Bíblia diz que Ele é. Logo, se Ele é o Criador e se tudo foi feito por meio dEle, Ele não pode caber também numa religião. Ele não pode caber numa religião. Ele não pode caber num pensamento meu e seu. Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para dizer que Jesus é assim, que Jesus é assado? Não, Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é. Diga, Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é. Não dorme não, pelo amor do Espírito Santo. Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é. E nós acabamos de ver que por meio dEle tudo veio a existir. Sem Ele, irmãos, nada viria a existir. Nada, irmão. Jesus é Deus. Ele vem, Ele se encarna divinamente de uma forma que eu não sei te explicar. Mas o Espírito Santo de Deus traz Ele para o ventre de Maria, mulher cheia de graça. Mulher respeitada por cada um de nós. Mulher que o texto bíblico diz que ela é cheia de graça. Mas ela não é deusa. Ela não ocupa lugar de Deus. Ela não é como alguns pensam, Virgem Maria. Não, ela teve outros filhos, Tiago, João e mais outro monte de filhos ela teve. Por isso ela não ocupa o lugar do Cristo. O texto bíblico vai dizer que na cruz Jesus Cristo olha para ela e fala assim, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Jesus ali, corta qualquer achismo que eu e você podia pensar. Ah, mas pastor, a religião A, a religião B endeusa Maria. As Escrituras mostram que é errado endeusar Maria. Então, vamos ao texto. O texto está dizendo, todas as coisas foram feitas por meio dele. Então esse Deus, irmãos, Ele desce da sua glória e se encarna, Cristo Jesus, nasce, aprende como ser humano, igual a mim e você, comer, andar, falar, o Cristo. Deus vivo entre nós. Ele é Deus. E aí a gente entende que tudo foi criado por meio dele. Agora eu quero entender algo muito importante com você. Mas aqui ele vai dizer que o mundo não o reconheceu. João capítulo 1, versículo 10. Vamos ao versículo 10. Olha o que diz no versículo 10. Aquele que é a palavra estava na onde, irmãos? No mundo. E o mundo foi feito por quê, irmãos? Por intermédio dele. Mas o mundo não o quê? E aqui eu peço que você abra bem os olhos. Ele veio para os seus, ele estava no mundo, mas o mundo rejeitou, não reconheceu a ele. Mas por que não o reconheceram? Irmãos, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Na introdução do Sermão do Monte, nós explicamos o porquê que eles não reconheciam Jesus como Deus. Porque na cabeça deles, Jesus ia vir para destronar Roma. Jesus ia vir a colocar Roma por terra, porque Roma estava dominando Israel. Então Jesus logo viria para pegar na espada e destronar Roma e dominar Israel. Mas aí os judeus veem um homem manso e humilde. Vê um homem que vem dizendo que o reino dele não é, da onde, irmãos? Deste mundo. Vocês têm dúvida ainda? Dizendo que o reino dele não é da onde? Ele não pega em espadas. Ele diz que perdoa pecados. Aí logo os judeus ficaram falando, não, quem é esse homem? Quem é ele para perdoar pecados?
Então Jesus, irmãos, ele vem fora da imaginação daqueles. Por isso que muitos não o reconheceram. Por isso que é capaz de eu e você estar aqui dentro nessa noite e a gente ainda não ter reconhecido Jesus, irmãos. A gente está achando ainda que Jesus pode me dar um carro, uma casa e me curar. A gente está achando que Jesus ainda é o bonequinho da cruz. A gente está achando ainda que Jesus é o Jesus da católica. É o Jesus do espiritismo baseado em Allan Kardec. É o Jesus da presbiteriana, é o Jesus da batista. É o Jesus da universal, da mundial, da congregação cristã do Brasil. Não, ele é o Cristo, o próprio Deus. Ele não cabe em religião, irmãos. Ele é o próprio Deus. Então, se ele tudo criou e o mundo não o reconheceu, eu quero citar aqui para vocês alguns homens que viveram depois de Cristo e antes de Cristo. Mas esses homens foram ateus e alguns deles cristãos. Mas eu quero citar primeiro Isaac Newton. Ele estudou sobre a lei da gravidade. Isaac Newton, ele diz assim nos seus escritos: a gravidade explica o movimento dos planetas, mas não pode explicar quem colocou os planetas em movimento. A gravidade explica os planetas que estão em o que, irmãos? Mas ela não pode explicar quem é que coloca os planetas em... Vamos a uma aulinha aqui de ciências, irmãos. A Terra gira em torno do Sol? Ou o Sol que gira em torno do quê? Vocês faltaram nessa aula, irmãos. O Sol gira em torno da Terra, irmão. Sol, pelo amor do Espírito Santo. Então, ele gira em torno. Irmãos, os cientistas, calculosamente, eles ficam abismados quando eles pesquisam sobre isso, que o Sol está milimetrimamente em medição, ao ponto de nós não morrermos congelados ou nós não morrermos assados. Como pode uma divisão tão premissa desse jeito? Nós acabamos de ler que tudo foi criado por meio dele. E um cientista chamado Isaac Newton, ele era cristão. Mas ele estava estudando sobre a lei da gravidade, ele falou assim, os planetas se movem entre eles. E eu consigo explicar que isso é a gravidade. Mas a gravidade não explica quem os move. E quem os move, irmãos? Deus. Isaías vai dizer que ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. E cada uma vem ao seu chamado. Esse é Deus. Ninguém dá glória a Deus, aleluia, né? Cada uma das estrelas ouvem o seu chamado. Ele coordena todas as coisas. Vamos falar de um ateu. Stephen Hawking. Morreu há tempos atrás, há uns anos, aquele não faz alguns anos, sim, mas não é muito tempo. Stephen Hawking, ele era paraplégico, tinha uma doença, ele ficava numa cadeira de rodas. Todo paralisado, mas um grande cientista muito inteligente, mas ele era ateu. Ele diz assim nos seus relatos, preste bem atenção o que ele diz. Um ateu, se quiserem, diz assim ele, se quiserem, vocês podem definir Deus como resposta para essa pergunta. É difícil discutir o início do universo sem mencionar o conceito de Deus. Um ateu falando isso. Que é difícil falar que tudo isso foi criado sem que não exista alguém que tenha criado tudo. Ele falando. Mas só que ele já fala no início. Se vocês quiserem chamar isso aí de Deus, você chama. Porque ele é ateu, ele não crê. Então ele fala, se vocês quiserem dar o nome disso aí para Deus, vocês dão. O que causa maior impressão é a ordem. Quanto mais descobrimos sobre o universo, mais vemos que ele é governado por leis racionais. Quem é racionais é porque o quê, irmãos? A pessoa racional é porque o quê, irmãos? Então ele está dizendo que o universo foi criado por alguém que? Jesus amado. Por alguém que pensa. Uma pergunta continua. Por que o universo dá-se o trabalho de existir? Porque ele não crê em Deus, então ele fala assim, então por que o universo foi criado?
Quem foi que se esforçou para criar isso? Então ele estava querendo dizer que o universo criou o porque ele não crê em Deus, entende? Ele está querendo tirar isso da jogada. Mas vamos continuar. Quanto mais examinamos o universo, e aqui ele finaliza, quanto mais examinamos o universo, tanto mais verificamos que não é de jeito nenhum arbitrário, mas obedece certas leis bem definidas que regulam diferentes áreas. Parece muito razoável supor que existe alguns princípios unificados, de modo que todas as leis sejam parte de alguma lei maior. Ele está dizendo, em miúdos, o que ele está dizendo assim, parece razoável eu dizer que tudo isso aí é bem coordenado, é bem administrado e segue uma lei maior, ou seja, alguém maior manda sobre tudo isso que tem no universo. Entende? Um ateu que foi estudar, porque como é que pode, irmão? Irmão, o que explica? Olha para você. Lindinho da mamãe. Tá vendo que você é lindinho da mamãe? Você foi gerado dentro de um ventre, irmãos. Você foi gerado dentro de um ventre. Nós éramos um embrião ainda informe. E desse embrião surgiu unhas. Dessas unhas, dedos. Desses dedos, mãos, olhos, cabeça, cabelo. Tem criança que nasce parecendo, né? Tem uns que já nascem carequinho, tem uns que já nascem bastante cabelo. O que explica isso, irmãos? Se não é o próprio Deus. Então, por intermédio dele, que é o próprio Deus, tudo foi o que, irmãos? Criado. Então você vê que tudo rege ele. Ele reina sobre todas as coisas. Norman Gaider, outro ateu, mas esse ateu, quando foi pesquisar sobre Deus, ele se tornou cristão, ele vai dizer assim: para crer que o universo veio a existir sem alguém o planejar, é preciso mais fé do que eu tenho. Ele fala que para se crer que o universo foi criado, o quê? Que o universo foi o quê, igreja? Não foi criado por sem alguém criar ele. Precisa ter mais fé que eu. Um ateu dizendo isso. É impressionante. Aleluia. Segundo ponto, irmãos, e aqui a gente vai para o encerramento. Jesus é a vida. Vamos ler no versículo 10, diz aí: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio, mas o mundo não o que, irmãos? O mundo não o conheceu. Versículos 1, 4 e 5. Olha o que diz. Todas as coisas, no versículo 3, foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito, o que? Teria sido feito. Nele estava o que, irmãos? E a vida é a luz de quem? Nós, seres humanos, estamos vivos por meio de Jesus. Ele é a vida em nós. Por isso, irmãos, que você tem identidade. Por isso que eu e você, a gente não pode se classificar assim. Eu sou católico, eu sou espírita, eu sou bandista. Não, nós somos cristãos. Você não é da comunidade viva, você é de Cristo. Porque a luz dele está em você. Você tem vida por causa de Cristo. E ele diz: eu vim para que vocês tenham vida. Em Cristo nós temos vida, irmãos. Eu quero ler para vocês aqui 7 características de Jesus, de quem ele é. Ele diz: eu sou o pão da vida, João capítulo 6, versículo 35. Eu sou a luz do mundo, João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a porta, João capítulo 10, versículo 9. Eu sou o bom pastor, João capítulo 10, versículo 11. Eu sou a ressurreição e a vida, João capítulo 11, versículo 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, versículo 6. Eu sou a videira verdadeira, João 15, 1. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: eu sou o seu tudo. Jesus está dizendo: eu sou o seu tudo. Logo então, se eu estou fraco, se estou caindo na fé, se não consigo me levantar, ele está dizendo: eu sou o pão da vida, vem se alimentar de mim.
Logo ele está dizendo, eu estou perdido, eu não tenho identidade, eu não sei o que fazer, eu não sei o que sou, ora eu sou isso, ora eu sou aquilo, eu estou perdido em meio à escuridão. Jesus está dizendo, eu sou a luz, venha a mim, porque eu sou a luz. Estou procurando saída para a situação em que eu estou. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Eu estou perdido como uma ovelha sem pastor. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor da sua vida. Fui decepcionado por pastor A, B ou C. Fui decepcionado por igreja A ou B ou C. Jesus está dizendo, eu sou o seu pastor. Não é aquele pastor que decepcionou você. Não é aquele pastor que disse que era uma coisa, você vai ver que era outra. Não é aquele pastor que fez o que fez e agora você diz, não piso mais o pé na igreja. Jesus está dizendo, eu sou o seu pastor. Você pensa, o que vai ser de mim se eu morrer hoje? Jesus Cristo diz, eu sou a ressurreição. Se você crer nele, você pode morrer hoje, você pode morrer amanhã, mas você vai ressuscitar na glória com ele, se você crer nele hoje. Se você aceitar Jesus Cristo hoje como Deus da sua vida, ele é o seu tudo. Você pode morrer hoje, você pode cair, bater a cabeça, você pode morrer dormindo, irmãos, mas você vai ressuscitar diante dele. Mas se você aceitar, olha aqui para mim, por favor, se você aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se você entender que ele não é alguém com um psicólogo, se você entender que ele não é alguém para enriquecer uma empresa, se você entender que ele não é alguém para te dar dinheiro, se você entender que ele é Cristo, que ele é o próprio Deus, ele te dá a ressurreição, vida eterna. Pastor, não sei se estou certo ou se estou errado, não sei se estou andando certo em meus caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho da verdade e da vida. Nele você nunca vai ser enganado. Nele você nunca vai ser enganado. Por isso que nós precisamos conhecer o verdadeiro Evangelho. E o verdadeiro Evangelho é uma pessoa, irmãos. Ele é Cristo. Capítulo 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. E o que é a palavra aqui, ó? É o Evangelho, é Jesus. Ele é a palavra. Ele é o caminho da verdade. Pastor, ora caio, ora levanto. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Esteja alicerçado em mim. E sempre você vai poder se alimentar de mim. Jesus é aquele, irmãos, que sempre quando vamos a Ele, nós podemos dele nos alimentar. E 7 pessoas que Jesus apareceu para essas pessoas, que teve com essas pessoas, e essas pessoas tiveram suas vidas transformadas. João Batista, Nicodemos, mulher samaritana, o oficial e o filho, o homem de Betesda, o cego de nascença e Lázaro. Logo, irmãos, não tem como eu e você conhecer o Cristo verdadeiro e continuar sendo a mesma pessoa. Logo, então, não tem como você aceitar Cristo Jesus, o próprio Deus na sua vida, e você continuar sendo a mesma pessoa. 7 sinais que Jesus mostra que é o Senhor e Deus. Transformar água em vinho. A cura do filho do oficial. A cura do homem no tanque de Betesda. Alimentar mais de 5.000 pessoas. Andar sobre as águas. Curar um cego de nascença. E ressuscitar Lázaro. Isso somente Deus pode fazer, irmãos. Isso nenhum homem pode fazer. Logo, se você vê um homem orando, pastor, qualquer título religioso que esse tiver, e milagre acontecer, é Jesus que está fazendo. A glória é de Jesus. O milagre aconteceu na igreja A, na igreja B, na igreja C. É Jesus que é para ser glorificado. Não é a igreja não salva ninguém. É Jesus. Não sai correndo atrás de igreja, porque a igreja é cheia, porque a igreja é isso, porque a igreja lá é assim, porque a igreja lá tem um telão, porque a igreja lá tem isso, porque a igreja lá tem um pastor assim, não, porque aquele pastor, porque aquele homem, porque aquele... isso tudo aí fica. Jesus, quando chamar eu e você, não vai chamar pela placa, não, da igreja que você está vindo. Jesus vai chamar você pelo seu nome. Ele não vai chamar os católicos aqui, os presbiterianos aqui, os evangélicos, vocês são os melhores, fica aqui. Não, irmãos. Ele vai chamar eu e você pelo nome. Ele vai chamar a gente pelo nome. Ele é Jesus. Ele é
Igreja, e o último ponto. Jesus veio para morrer. E Ele veio para morrer por mim e por você. Você não tem bem nenhum se não for Cristo que fizer em você. Ah, pastor, mas eu não matei, mas eu não roubei, mas você já matou no seu coração. Eu vou fazer uma pergunta. Se você não quiser, não precisa levantar a mão, não. Mas quem já sentiu ódio no coração? Assassino. Jesus nos chama de assassino. Ele disse: se eu odeio alguém no meu coração, eu já matei essa pessoa. Então, você não precisa ter pegado a arma, a faca ou o cabo de vassoura para matar alguém. Jesus está dizendo: você é um assassino. Porque você odiou. Então, irmãos, eu e você merecíamos o inferno. Mas o Cordeiro veio para pagar nossa dívida. O Cordeiro veio para dizer assim: ó Pai, eu pago a dívida deles. Eu morro por eles. Eu morro por eles. E aí na cruz, esse homem, Deus encarnado, olha para o céu e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Esse Jesus, o próprio Deus, ele vem, se encarna e morre por mim e por você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por isso, irmãos, não tem como você dizer que conhece Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Para encerrar, eu quero indicar um livro para vocês lerem. Mais que um carpinteiro, de Josh Maxwell. Mais que um carpinteiro. Lendo o prefácio desse livro, irmãos, pelo amor de Jesus. Esse livro é de um rapaz que era ateu. E ele está na universidade, ele conta a história dele, mas enfim, resumindo, ele era alguém que odiava o próprio pai. Ele odiava o próprio pai. Ele queria ver o Satanás na frente dele, mas ele não queria ver o pai dele na frente. Esse homem falou que quando ele conheceu Jesus, ele correu para pedir perdão para o pai dele. Mas foi o pai dele quem tinha feito todo o mal para ele. Mas quando ele conheceu Jesus, ele falou: não posso continuar sendo a mesma pessoa. Ele correu e disse: pai, me perdoa. O pai dele o perdoou, mas não precisava, era o pai que tinha que vir pedir perdão para ele, mas ele foi e pediu perdão para o pai. Através dessa atitude, o pai dele também se converteu. E os dois seguem a Cristo hoje. Não tem como você conhecer Jesus e permanecer a mesma pessoa. Logo aqui, irmãos, eu prometo encerrar. Eu anotei no final do meu sermão, no meu esboço do sermão, isso aqui. O interessante é que o ser humano vive dizendo que não quer ser mudado na sua essência, que tem seu jeito, seu estilo, sua maneira de pensar, seus achismos, e que não quer mudar. Me perdoe, vou ter que te decepcionar. Quando conhecemos Jesus Cristo de fato e de verdade, não é só a essência que muda, Ele muda a nossa identidade. Ele muda a nossa identidade. Ou seja, não existe conhecer Jesus Cristo e crer que Ele é o próprio Deus e permanecer sendo a mesma pessoa. Se não houver transformação, pode ter certeza, você não conheceu Ele de fato e de verdade. Ele é o Cristo. Não tem como, irmãos. Não tem como. Isso mexe com a gente, sabe por quê? Porque a gente diz: eu tenho meu jeito, ninguém me muda, eu sou assim, eu sou assado, porque eu não gosto disso, porque a gente tem todo o nosso né? Mas não, irmãos. Jesus Cristo, Ele muda a nossa identidade. Ele não muda só a sua essência por dentro, Ele muda a sua identidade. Logo, quem olha para você, vê o próprio Deus em você. Porque Ele disse assim: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Quem compreendeu em nome de Jesus? Nós vamos cear. Esse é o Cristo.
Leia de novo João capítulo 1. Leia de novo, todinho lá. Você quer conhecer Jesus? Leia o Evangelho de João todinho. E você vai conhecer quem é o Cristo. Glória a Deus, irmãos.